Olá, pessoal! Eu sou o professor Floriano Barbosa e iremos aprender sobre a importância do plano de comunicação. Falaremos do conceito da aplicabilidade do plano de comunicação na gestão de turismo e desenvolvimento sustentável. Inicialmente, é importante tratarmos do conceito a aplicabilidade do plano de comunicação. Então, precisamos entender que o plano de comunicação é uma ferramenta poderosa para ajudar as organizações a alcançar os seus objetivos de comunicação de forma eficaz e eficiente. Ao compreender a definição e as especificidades do plano de comunicação, as organizações podem desenvolver estratégias mais sólidas e impactantes para se comunicar com seus públicos-alvos. Vamos agora entender o conceito de plano de comunicação. Nós devemos entender que é um documento estratégico que define os objetivos de comunicação de uma organização e estabelece estratégias e táticas necessárias para alcançá-los. Ele serve como guia detalhado para todas as atividades de comunicação da organização, ajudando a garantir que as mensagens sejam transmitidas de forma clara, consistente e eficaz, diretamente aos seus públicos-alvos. Um plano de comunicação é essencial para orientar as atividades de comunicação de uma organização. Ele geralmente inclui uma análise do ambiente de comunicação, faz a definição de metas e objetivos específicos, busca a identificação do público-alvo, seleção de canais de comunicação adequados e, principalmente, atender ao desenvolvimento de mensagens chaves com alocação de recursos e um cronograma de implementação. Mas antes da gente falar propriamente dito do plano de comunicação, vamos entender o conceito de administração que vai contribuir no nosso plano de comunicação. O que é a administração? Tem várias definições, mas vamos utilizar a definição de Snell quando ele diz o seguinte: é o processo de trabalhar com pessoas e recursos para realizar objetivos organizacionais de maneira eficiente e eficaz. Para colaborar com esse conceito, Stone diz o seguinte: é o processo de planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho e de usar todos os recursos disponíveis da organização para alcançar objetivos estabelecidos. Nós percebemos que nas definições de administração fica bem claras as funções da administração. E a administração e suas funções desempenham um papel fundamental na realização de um plano de comunicação eficaz. Aqui estão algumas maneiras pelas quais a administração contribui. Através do planejamento. Quando a gente fala em planejamento, nós estamos falando de futuro. Então, a função de planejamento da administração é crucial na elaboração do plano de comunicação. Isso envolve a definição de metas e objetivos claros para a comunicação, identificando os públicos-alvo, analisando o ambiente externo e interno e desenvolvendo estratégias e táticas para alcançar seus objetivos. Quando a gente vai para a função de organização, a função de organização envolve a alocação de recursos, a designação de responsabilidades e criação de uma estrutura para implementar o plano de comunicação. Isso inclui a designação de equipes ou departamentos responsáveis pela execução das atividades de comunicação, a determinação de orçamento e a coordenação de esforços para garantir que as atividades sejam realizadas de forma eficiente. E nós vamos para a função dirigir ou direção. Essa função é extremamente importante para inspirar e motivar as equipes responsáveis pela implementação do plano de comunicação. Os gestores devem fornecer orientação, apoio e feedback para garantir que todos estejam alinhados com os objetivos e comprometidos em alcançá-los. Falamos de planejar, organizar, dirigir, agora vamos falar da função controle. A função de controle envolve monitorar o progresso, avaliar os resultados e fazer ajustes conforme necessário para garantir que o plano de comunicação esteja alcançando os seus objetivos. Isso pode incluir desde o acompanhamento do desempenho das campanhas de comunicação, coleta de feedback dos públicos-alvos e análise de métricas para identificar áreas de melhoria.
A análise situacional ela vai justamente nos potencializar uma avaliação do ambiente interno e externo da organização, identificando oportunidades, desafios, públicos-alvo, concorrentes e tendências relevantes. O ambiente interno vai incluir fatores dentro da organização que podem influenciar sua estratégia de comunicação, como cultura organizacional, recursos disponíveis, capacidade de comunicação existentes, políticas internas e estrutura organizacional. Já no ambiente externo, isso envolve fatores fora da organização, que pode afetar sua comunicação, como tendências de mercado, mudanças regulatórias, condições econômicas, avanços tecnológicos, questões sociais e ambientais, entre outros. Dentro dessa análise situacional, nós devemos identificar as oportunidades, que são situações favoráveis ou tendências no ambiente externo que a organização pode aproveitar para melhorar sua comunicação e alcançar seus objetivos de maneira mais eficaz. Isso pode incluir novas tecnologias, mudanças nas preferências do consumidor, lacunas no mercado ou oportunidades de parceria estratégica. Falamos das oportunidades, mas também nós temos os desafios que devem ser observados, que são obstáculos ou ameaças que a organização pode enfrentar em seu ambiente interno ou externo. Isso pode incluir concorrências acirradas, mudanças na legislação, crises de reputação, limitações de recursos ou resistência à mudança. Temos que também, na análise situacional, avaliar o público-alvo, que são os grupos de pessoas ou entidades que a organização deseja alcançar e influenciar com suas mensagens. Isso pode incluir clientes atuais e potenciais, stakeholders internos como funcionários e acionistas, stakeholder externo como mídia, governo, comunidade local e outros públicos relevantes. Já quando nós vamos analisar os concorrentes, nós devemos entender que são outras organizações ou entidades que operam no mesmo mercado ou setor e pode competir pela atenção e preferência do público-alvo. Analisar os concorrentes pode e deve ser base para ajudar a identificar suas estratégias de comunicação, entender seus pontos fortes e fracos e oportunidades de diferenciação. Tendências relevantes. São mudanças ou padrões emergentes no ambiente externo que podem ter um impacto significativo na comunicação da organização. Isso por quê? Porque pode incluir tendências de consumo, mudanças demográficas, evolução tecnológica, questões sociais e ambientais, entre outros. Ao conduzir uma análise situacional abrangente, uma organização pode obter insights valiosos sobre o seu ambiente operacional e os desafios e oportunidades que enfrenta. Isso ajuda a informar o desenvolvimento de estratégias de comunicação eficazes e a garantir que as mensagens da organização estejam alinhadas com seu contexto e objetivo. Outra área do plano de comunicação é a definição de objetivos que devemos ter muito bem direcionado, que são estabelecimento de metas claras e mensuráveis que a organização deseja alcançar por meio de suas atividades de comunicação. Definir objetivos claros e mensuráveis é um passo crucial em um plano de comunicação, pois fornece uma direção clara e uma base para avaliar o sucesso das atividades de comunicação. Aqui está, por exemplo, uma explicação mais detalhada sobre a definição de objetivos. Clareza. Os objetivos devem ser formulados de maneira clara e específica para que todos os envolvidos possam entender exatamente o que está sendo buscado. Isso ajuda a evitar ambiguidades e garantir que todos estejam alinhados em relação aos objetivos da comunicação. Mensurabilidade. Os objetivos devem ser mensuráveis, o que significa que é possível quantificar e avaliar seu progresso e sucesso ao longo do tempo. Isso geralmente envolve o uso de indicadores-chave de desempenho, que podem ser acompanhados e medidos regularmente. Alinhamento com os objetivos organizacionais. Os objetivos de comunicação devem estar alinhados com os objetivos gerais da organização.
Eles devem contribuir para o sucesso da organização como um todo, ajudando a impulsionar o crescimento, fortalecer a reputação, aumentar a conscientização, entre outros. Relevância. Os objetivos devem ser relevantes para as necessidades e prioridades da organização. Eles devem abordar desafios ou oportunidades específicos que a organização enfrenta em relação à sua comunicação. Tempo. Os objetivos devem ser definidos dentro de um período de tempo específico para que haja um senso de urgência e um prazo para trabalhar. Isso ajuda a manter o foco e a motivação para alcançar os objetivos dentro do prazo estabelecido. Alguns exemplos de objetivos de comunicação podem incluir aumentar o reconhecimento da marca, gerar leads qualificados, aumentar o engajamento nas redes sociais, melhorar a percepção da marca entre um público-alvo específico, entre outros. Ao estabelecer objetivos claros e mensuráveis, uma organização pode direcionar seus esforços de comunicação de maneira eficaz e avaliar seu impacto de forma significativa. Identificação de públicos-alvo. Identificação dos diferentes grupos de pessoas ou entidades que a organização deseja alcançar e influenciar com suas mensagens. Identificar os públicos-alvo é um passo crucial no desenvolvimento de um plano de comunicação eficaz. Aqui estão algumas considerações importantes ao realizar essa etapa. Segmentação. Os públicos-alvo podem ser segmentados com base em características demográficas, idade, gênero, localização geográfica, psicográficas, estilo de vida, valores e interesses, ou comportamentais, hábitos de consumo, lealdade à marca. Identificar segmentos específicos permite uma comunicação mais direcionada e relevante. Priorização. Nem todos os públicos-alvo terão a mesma importância para a organização. É importante priorizar os públicos-alvo com base em sua relevância para os objetivos de comunicação da organização e no impacto que podem ter em seu sucesso geral. Compreensão das necessidades e motivações. É essencial entender as necessidades, preocupações, desafios e motivações de cada público-alvo. Isso permite adaptar as mensagens e estratégias de comunicação para atender às suas necessidades específicas e aumentar a eficácia da comunicação. Canais de comunicação preferidos. Cada público-alvo pode ter preferências diferentes em relação aos canais de comunicação que utilizam, como redes sociais, e-mail, mídia tradicional. Identificar os canais mais eficazes para alcançar cada público-alvo ajuda a direcionar os esforços de comunicação de forma mais eficiente. Feedback e interação. O processo de identificação de públicos-alvo deve ser interativo, com espaço para feedback e interação com os próprios públicos. Isso ajuda a validar as suposições feitas sobre os públicos-alvo e ajustar as estratégias de comunicação conforme necessário. Alguns exemplos de públicos-alvo podem incluir clientes atuais e potenciais, stakeholder interno como funcionários e acionistas, stakeholder externo como mídia, governo, comunidade local, influenciadores-chave e grupos de interesses específicos. Ao identificar e compreender os diferentes públicos-alvo, uma organização pode direcionar suas mensagens e esforços de comunicação de maneira mais eficaz e impactante. Nesta unidade, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima videoaula, onde vamos investigar as especificidades das áreas do plano de comunicação. Até lá!